Olá, YouTube! Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do Espiritismo na Arte. Esse estudo que a gente faz agora toda segunda-feira à noite. Estudo maravilhoso, cheio de pessoas interessantes, lindas e maravilhosas. Esse estudo que nos faz nos reconectar a Deus, assim como a arte faz a gente se reconectar a Deus. Se você quer ver todos os estudos, tem todos eles gravados, desde o primeiro até este agora, se eu não me engano, é o 29º ou 30º estudo. E eu vou ter que decorar isso toda vez que a gente for começar a aula para falar certinho. Mas, se você quiser, você também pode curtir, compartilhar, pode comentar aqui embaixo. E se quiser participar do estudo toda segunda-feira, às 21 horas, tem um link aqui embaixo da nossa sala de WhatsApp, que lá a gente envia o link para a gente poder entrar aqui na sala e discutir o livro de Leon Denis, Espiritismo na Arte. Isso, exatamente. O Caio está ali mostrando. Fiquem à vontade para ver ali. Muito legal. Tá bom? Então, a gente vai iniciar a nossa aula. A gente parou agora em um capítulo que é o 67, a página. A gente acabou a última lição de O Esteta e agora a gente vai entrar numa parte muito chata, que é como a parte número 6, que é a parte de música. Coisa chata demais. Eu não gosto disso, não gosto de música, eu não gosto, eu sou muito... Sério. Esses músicos aí, esses caras se acham, entendeu? Esses caras. Eu não gosto de gente, não. A pior arte que eu acho é a música. Tô brincando. Matheus, hoje não é mais dia 1 de abril, não. O que você falou? Hoje não é mais dia 1º de abril, não. É verdade. Tem razão. Mas como ele não viu a gente naquele dia, ele guardou para hoje. Foi isso mesmo. Exatamente. Ai, Gente, Jesus, eu não sei não. Gente, olha só. Agora, falando sério, a gente vai começar os estudos sobre a música. Eu acho que tem parte 1 e parte 2, se eu não me engano, tá? Acho que só tem acho que tem parte 1 e parte 2. O estudo da música, lembrando que o estudo da música, na verdade, que a música segundo o Esteta, é a arte das artes, né? Ela é a arte mais elevada entre todas as artes, segundo o Esteta, tá? Não sou eu que estou falando, tá bom? E isso a gente estava conversando, né? Até na aula, a gente concluiu que ela se dá por uma arte mais elevada, porque ela lida com menos coisas humanas possíveis e mais coisas belas, né? Ou seja, criadas por Deus, do que outras artes, né? Então, a arquitetura é algo muito material, a pintura é algo muito material, entre outras questões. Já a música é algo vibracional, é algo que está no nosso íntimo, foi algo que Deus criou, e por isso ela tem essa conexão muito maior e muito mais elevada com Deus. Assim que eu gosto, ó, a gente mal começou a aula, gente, e já tem a Laura querendo falar. Vai lá, Laurinha. Hoje eu tô que tô, menino. Mas não, é brincadeira. Eu só liguei aqui a câmera e o áudio para dizer o seguinte. Estou muito feliz que eu trouxe um colega da gente de volta, né? Me senti o pastor pegando as ovelhas para trazer para o estudo, né, Edu? Estou muito feliz vendo o rostinho de Edu, que hoje ele fez a live lá. Eu disse: e cadê você no estudo?
Aí, quando eu abro aqui, olha ele no estudo. Estou muito feliz. Era só esse comentário. Nenhuma ovelha se perderá, Laura. Nenhuma ovelha se perderá, né? Já Amém, dizia, irmãos. já dizia alguém para eu nem sei quem é. Quem é que disse isso aí? Alguém disse aí que nenhuma ovelha se Um perderá. cara aí há mais de 2000 anos. É um cara Ninguém aí, não. cabeludo, né? Gente, é isso aí. Vamos lá, então. Então, a gente vai começar agora a parte 6, né? O capítulo 6, a música. E aí, parte 1, a música nas esferas superiores. Junho de 1922. A música é voz dos céus profundos. No espaço, tudo se traduz em vibrações harmônicas. E certas classes de espíritos comunicam-se entre si por meio de ondas sonoras. Olha só que interessante. A gente já começa aqui fazendo já com essa fala extremamente importante, né? E aí por isso que a gente acaba reforçando, ele acaba reforçando, na verdade, né? Boa noite, Crocância. É, é, Buenas! buenas. A gente acaba reforçando a importância, né, da música, que é exatamente quando ele fala, né? No espaço tudo se traduz em vibrações harmônicas, que quem estuda música sabe que, na verdade, a música são vibrações melódicas e harmônicas, né? Daquelas que a gente consegue, a partir das notas, né, harmonicamente, formar um conjunto de vibrações que causam aos ouvidos não estranheza, né? Apesar que, às vezes, tem questões que é para causar estranheza mesmo, mas, na maioria das vezes, causa essa sensação harmônica, essa sensação bela, essa sensação que nos conforta, nos agita e etc. Né? E aí ela fala, né? E certas classes espíritas se comunicam entre si apenas em ondas sonoras. E sabe o que me lembrou, Jordão? A gente até pode falar disso um pouquinho. Falar disso não, um pouquinho não, né? A gente estava até conversando sobre isso, né? Que me lembrou, sabe quem? A Bela, de A Bela Adormecida, que ela canta com os passarinhos. Aí, que é exatamente essa questão, né? E aí eu me lembrou que a gente está com eu, né, com podcast e a gente com outros, né, um outro canal, Obreiros da Luz, está com algumas questões de falar sobre Disney, o que os filmes da Disney passam para a gente em relação ao espiritismo, né? E aí a gente já tem uma questão aí, ó, a, a comunicação, né, da Bela ali, e olha que esse filme é antigo, hein, da Bela, né? Mas tem várias outras questões, eu não sei se nesse filme tem, eu acho que na Disney a gente pode procurar, mas o flautista também, né? Que ele acaba, a partir da flauta, ele consegue hipnotizar as criaturas, né? E etc. E isso é bem legal, bem bacana também, da gente poder ver. O flautista de Amil, eu não sabia não, Ricardo. Que legal, é uma lenda e tal, etc. Eu não sabia. É isso? Beleza. Se você quiser falar, não, tá no mudo. Não, na verdade, isso aí ela é uma lenda, acho que é holandesa ou alemã, do final da Idade Média, e aí, depois de muitos séculos, se tornou. Não tenho certeza se foi reescrita pelos irmãos Grimm, mas chegou até nós depois de muito tempo, né? O flautista ele foi contratado para tirar os ratos da cidade, né? Mas o rei, né? O prefeito, né? Acabou não pagando e ele acabou se vingando, hipnotizando as crianças e levando pro rio. Enfim. Então, é uma história bem trágica.
Gente, que loucura essa história, né? Tipo, Segundo é o a cara dos Wikipédia, é irmãos o Green, Irmãos né? A cara Green. dos irmãos Isso. Green, isso, né? Tipo, o que você falou, Jordan? Desculpa. Eu acessei aqui rapidinho, parece que é isso mesmo, segundo o Wikipédia, mas a gente tem que ver em outras fontes, né? Porque Wikipédia não é lá essas coisas, mas diz que foi a primeira reescrita desse conto folclórico, Os Irmãos Green. Ah, então, pode ser. É a cara dos irmãos Green, essa coisa obscura, essa coisa, né, diferenciada. Enfim, na Terra, a sinfonia e a melodia não são mais do que ecos débeis e deformados dos concertos celestes. Nossos instrumentos, mesmo os mais perfeitos, sempre têm qualquer coisa de mecânico e de áspero, enquanto que os sistemas de emissão do espaço produzem sons de uma delicadeza infinita. Gente, ó, eu fico imaginando aqui, se os nossos sons são sintonias e melodias, né? São ecos débeis e deformados, imagine quando a gente escutar esses concertos celestes, cara. A gente vai fazer que nem aquele carinha do soul, transcender, né? Que loucura, cara. E aí a gente vê uma coisa que ele falou lá em cima, que a gente falou no início da aula aqui, né? Que é essa questão aqui, ó. Sempre tem qualquer coisa de mecânico e de áspero. Ou seja, tem algo muito menos natural, né? Muito mais humano, caracterizado quando a gente faz a música aqui na Terra. Então, tem o mecânico do violão, do instrumento em si, né? As batidas, né? Das peles, as batidas das pedras, sei lá, etc. E todas as outras coisas. Apesar da gente achar lindo e maravilhoso, são ecos débeis. E aí reforça, é engraçado que a doutrina é maravilhosa, né? Reforça tudo que a doutrina fala, né, no decorrer de todas as suas obras, né? Que tudo que tem aqui na Terra são ecos débeis daquilo que tem lá no mundo espiritual. E a música e a arte não seria diferente disso, né? Um fato engraçado, para quem não sabe, eu fiz esse estudo, eu li só essa parte do livro, faz muito tempo fazer um estudo na Casa Espírita Cristã. E a tarde de artes, Casa Espírita Cristã, muito bom. Quando voltar aí ao normal e voltando devagar, precisamos voltar à tarde de artes. Inclusive, dá para fazer online, né? Vou levar isso aí. Mais um trabalho para Matheus Lisboa. Oh, meu Deus do céu, só me arrumo trabalho. Eu mesmo me arrumo trabalho. Mas, enfim, e aí me veio uma inspiração, porque o nome da equipe Um Som, para quem não sabe, antigamente ela era Equipe de Música da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Era um nome, né? Parecia aqueles nomes do reinado português, né? Gigantesco. Aí, para as pessoas apresentar a gente ficava muito, meu Deus, o que tem que fazer e tal, etc. Pô, é um nomão, como é que a gente vai fazer? E aí, eu sugeri, na época eu era coordenador da equipe, né? Eu sugeri que a gente mudasse de nome. E aí a gente foi vendo os nomes, entre eles eu sugeri o nome Ecos, né? Que é exatamente por me inspirar nisso aí, por conta da gente ser ecos débeis das coisas que existem no mundo espiritual. Mas aí acabou que ficou a equipe Um Som por voto, né, maior e tal, etc. Ficou a equipe Um Som. Muito bacana. Se alguém quiser falar, tá, gente? Senão vai virar uma palestra aqui. Somente eu falo. Deixa eu falar então, né, um pouquinho, para descansar a voz aí, Matheus.
Eu queria, primeiro comentário que eu queria fazer é que o nome Ecos é perfeito. Você devia montar uma banda, além de dar um som com Ecos, porque parece nome de banda de rock experimental, progressista, essas coisas aí doidona. Progressivo. Um rock bem, bem legais, sabe? Enfim, fica a dica. Inclusive, no que eu puder, eu ajudo. E aí eu achei muito interessante esse comentário do espírito dizendo que eles se comunicam por ondas sonoras. Imagina como é que é isso, cara. É basicamente você usar a música como comunicação com os outros espíritos e eles entendem perfeitamente o que você está sentindo, o que quer passar com a mensagem. E eu acho isso maravilhoso. E aí, sempre batem na mesma tecla também, que é um outro tópico interessante, de como a gente, por mais perfeita que consiga fazer uma arte, você pega os gênios de cada gênero musical, por exemplo, o Milton Nascimento num MPB, um Pink Floyd num rock, o Beethoven, tantos outros, sabe? Que você vê que tem uma qualidade técnica, um sentimento ali atrás que marcam gerações e se estendem além do horizonte, e eles falam, olha, isso aí pode ser ótimo, mas na realidade não chega nem perto. Então, imagina um aspecto que me chamou muita atenção e que eu queria botar para debate aqui é o seguinte, ele fala que sempre tem um aspecto mecânico e áspero. Então, eu acho que a grande reflexão que nesse pequeno trecho que ele está trazendo é, primeiro, reconhecer que existem coisas que vão muito além do que a gente consegue fazer hoje, e isso deve servir de impulso, porque pelo menos eu fiquei com vontade de viver num plano, pelo menos por um tempo, assim, que as pessoas se comunicam com arte, sabe? E aí, a segunda coisa que eu quero trazer de conclusão é o seguinte, que a arte ela é sentimento puro. E a mecânica, a racionalidade, na verdade, ela deve ajudar a fazer uma arte da melhor qualidade possível. Só que, mesmo assim, ele ainda fala, né? A mais perfeita ainda tem um aspecto de mecânico e áspero. Por quê? Porque talvez a gente, tendo conhecimento e vontade de ir além, você vê os grandes artistas, assim, né? Os caras fora da caixinha, mulheres surpreendentes também, buscam uma perfeição técnica junto com o sentimento. E aí ele fala, basicamente, que o que mais importa é o sentimento. Então, eu acho que esse aspecto de dizer que essa coisa mecânica, áspera, por mais perfeito que a gente faça uma arte aqui na Terra, uma música, por exemplo, daquela que faz chorar as pessoas pelo magnetismo, pela conexão, ainda assim, ela ainda pode ir além, porque pode aprender a colocar a técnica para servir de fato o sentimento por inteiro, por completo. Esse aí foi um pequeno devaneio, né, que eu tive com base nisso, mas que me chama muita atenção como os espíritos trabalham isso, porque a gente vive num mundo muito intelectualizado, o que é bom por muitas coisas, mas a gente precisa aprender a sentir, porque o espírito, ele é sentimento puro, basicamente. Nós somos espíritos, então nós somos sentimentos puros. A gente tem que saber a sentir, a lidar, a escutar esses sentimentos, a expressá-los da melhor maneira que a gente consegue, né? Então, eu acho que passa muito por isso. E um exemplo de que a gente está meio longe de conseguir fazer isso ainda, mas pode trabalhar bastante, é quando a gente tenta expressar numa música, talvez colocar a frase certa, a melodia certa, a gente coloca mais aproximado do que a gente realmente sente, porque ainda não conseguiu desenvolver a capacidade de dizer exatamente aquilo que a gente quer dizer, por melhor que a gente saiba expressar a nossa arte. Então, algumas reflexõezinhas. Muito bom, obrigado, Jordano. De fato, né? Acho que tem coisas que a gente só tem que aceitar mesmo, cara. Sinceramente, a nossa imperfeição é uma delas, né? E mesmo que tenha algo mecânico, né? Tipo, que a gente, na verdade, que a gente acha que não tenha algo mecânico, tem, por exemplo, a gente pensa, Matheus, por exemplo, a voz, né? Tem pessoas que fazem só a questão da voz.
mas a voz tem algo mecânico, né? Tem um corpo ali, né? Tem as cordas vocais aqui. Então, tem algo mecânico. A gente precisa fazer o movimento do músculo para poder vibrar e fazer essa questão. Então, tem algo mecânico, né? O músculo é algo mecânico. Então, no final das contas, não tem como fugir, cara. Tem algo mecânico. E talvez, eu imaginando assim, né? Imaginando, talvez seja, tipo, transcender mesmo, é como se fosse uma emanação, né? Eu acho que a arte no mundo espiritual deve ser uma emanação mesmo, né? Você está ali sentindo aquela questão e aí você emana essa arte, né? A gente faz isso e isso é que acontece muito com os artistas, pelo menos para mim é que acontece, né? Você está sentindo aquela coisa todo dia, toda hora e você quer externar aquilo. Mas como não tem como você externar ele de uma forma natural, né? De uma forma que só no mundo espiritual você conseguiria, você precisa de um instrumento mecânico para expor aquele tipo de sentimento, aquele tipo de reação, aquele tipo de comunicação que você quer dar com Deus, com o mundo, com a natureza, seja lá qual for. Então, eu acho que essa parte mecânica não tem como a gente fugir. Não tem como, porque nós estamos reencarnados como seres materiais, nós estamos vivendo em um mundo material, então não tem para onde fugir, né? A gente realmente vai trabalhar essa questão mecânica. Vamos lá, então. Eis porque, em todos os graus da escala do mundo e da hierarquia dos espíritos, a música tem um lugar importante nas manifestações do culto que as almas rendem a Deus. Nas esferas superiores, ela se torna uma das formas habituais da vida do ser, que se sente mergulhado em ondas de harmonia, de uma intensidade e de uma suavidade inexpressíveis. Por ocasião das grandes festas no espaço, dizem nossos guias espirituais, quando as almas se reúnem aos milhões para prestar homenagem ao Criador, na irradiação de sua fé e de seu amor, delas escapam efluidos, radiações luminosas que se colorem de cores combinadas e se convertem em vibrações melodiosas. Interessante isso, que a gente tem uma palavrinha que, inclusive, acho que foi Jesus que falou também, né? Ele se iniciou com Jesus, não sei, alguém pode me corrigir, que é o louvor, né? E que nas nossas amigas religiões, né? Nossas companheiras de caminhada, né? Principalmente no protestantismo, nas religiões protestantes, o louvor é uma canção, é uma música, né? E aí, a partir desse louvor, eles conseguem fazer exatamente isso, louvar a Deus através da música. E aqui a gente vê, né, que tanto aqui, né, a música é um lugar importante nas manifestações do culto que as almas rendem a Deus, e aqui prestar homenagem ao Criador. Isso é super interessante, né? E acaba também confirmando um pouco daquela questão que ele falou, que nós aqui somos ecos débeis daquilo que acontece no universo, né? Então, acaba que a gente louva a Deus e faz músicas louvando ela, mesmo de uma forma mecânica, mesmo de uma forma débil, mas ainda assim a gente consegue fazer isso para o Criador, né? Fazendo essa homenagem a ele, né? Muito interessante. E aí ele continua. As cores se transformam em sons e dessa comunhão dos fluidos, dos pensamentos e dos sentimentos emana uma sinfonia sublime, a qual respondem os acordes longínquos
vindos das esferas, dos astros inumeráveis que povoam a imensidão. Muito legal, muito legal. Muito, muito bom, muito bom. O Ricardo está lembrando aqui que tem várias experiências, né? Religiosas, espirituais e de liturgia que tem relação com a música, exatamente. Desde os tempos antigos, né? As pessoas utilizam muito a música para poder fazer esse louvor a Deus e essa questão, né? Enfim, muito legal, muito legal. Inclusive, a música de Zatanó, quando fala qual alcance a palavra tem, não. Quanto amor cabe em uma sílaba, qual a cor que cada vogal pinta no ar. O cara que escreveu essa música, ele se inspirou exatamente nisso, né? Nas cores que transformam em sons e dessa comunhão dos fluidos, né? Interessante, muito legal a gente ver. Então, se ninguém quiser falar, a gente vai continuar. Então, do alto descem outros acordes, mais potentes ainda. E um hino universal faz céus e terras estremecerem. Ao perceber esses acordes, os espíritos se desenvolvem, se expandem. Ele sente que vive na comunhão divina e entra em um arrebatamento que chega ao êxtase. Oh, meu Deus! Se for da sua vontade, Senhor, o seu filho está pronto para receber esse êxtase, esse arrebatamento. Estou aqui, tá? Jesus, Deus, arrebata aqui, me arrebata. Ai, Jesus, muito bom, cara. Interessante demais, né? E lembrando de novo, né, o quanto essa questão, né, esse arrebatamento, essa expansão, né, principalmente naquela relação do Soul, né, do filme da Pixar e da Disney, que o cara realmente ele transcende, né, ele entra em êxtase quando ele está, no caso dele, fazendo a música, mas ali eles jogam para outros caminhos também, né? Então, tudo aquilo que você está fazendo, você consegue entrar em êxtase. Se for algo prazeroso, se for algo bom, você consegue entrar em êxtase, né? Muito bacana, muito legal. E aí você consegue transcender, você consegue ser arrebatado para um outro lugar. Isso é muito interessante. Muito, muito legal. E aí a gente entra na segunda parte aqui, a percepção das harmonias do espaço, melodias ouvidas na hora da morte. Vixe Maria. Sobre a Terra, a sinfonia é a forma mais alada da música. Quando esta é aliada às palavras, ela parece a Vitória Aptera. Eu não sei, teria que ir lá ver no 43. Se alguém tiver com o livro aí, por favor, depois falar para a gente o que é. Que rasteja sem poder levantar voo e planar no alto. Deve ser algum tipo de pássaro, talvez. A música ligada às palavras perde um pouco do seu prestígio e da sua amplidão. Ricardo, vai lá, meu amigo. Aqui, ó, nota de rodapé. Áptero é um inseto sem asas, uma pulga, um piolho, etc.
Disse de estátuas de certas divindades antigas que, por exceção, eram representadas sem asas. Na Acrópole de Atenas, principal cidade grega, vêem-se as ruínas de um templo da deusa Vitória Áptera. O tradutor, segundo o senhor, daí é nosso tradutor. Mas era uma deusa grega sem asas. Agora o que ela fazia, eu não sei. Que loucura, muito legal. Cheio de referências, cheio, muito legal. Enfim, a música ligada à palavra perde um pouco do prestígio e da sua amplidão. No entanto, a melodia nos acalenta, nos seduz, nos encanta. Ela grava em nossa memória motivos que gostamos de repetir e que nos consolam nas tristezas de cada dia. Essa música, porém, parece bem pobre se compararmos às harmonias do espaço. Para entender e apreciar essas harmonias, é preciso possuir sentidos psíquicos bastante desenvolvidos. Vimos mais de uma vez nas sensações grossas lágrimas rolarem sobre as faces de certos médiuns que percebiam os ecos da sinfonia eterna. O médium G. Albert, ainda que ignorante em música, em um completo estado de automatismo, toca no piano sonatas, árias inéditas e variadas, nas quais se reconhece o estilo de Beethoven, o de Bach, o de Chopin, o de Berlioz, etc. A maior parte dos compositores célebres afirma que, em suas horas de recolhimento, ouvem vozes, sons que não provêm da terra. Durante as famosas sessões dadas por Jess Sherford, médium escocês, em todas as grandes capitais e diante de várias cortes soberanas, bem como nas sessões de Dr. San Angelo em Roma, ouviam-se coros celestes de acordo de numerosos instrumentos invisíveis. Os solos permitiam reconhecer as vozes dos cantores e cantoras falecidos. A senhorita de esse nome aí relata uma das sessões nos seguintes termos. Jesse se hospedou em minha casa, em Rye, por cerca de 6 semanas. Uma noite, eu e alguns amigos estávamos reunidos. O médium, tendo se levantado em meio transe, colocou-se ao piano. Batidas ressoaram de todos os lados. Luzes voltejavam no ambiente como borboletas. De repente, vozes de homens e de mulheres encheram o ar. Era um coro que entoava uma espécie de cântico. O Hosana e a glória a Deus foram ouvidos por todos nós. Ora, era um coro. Ora, vozes de mulheres. O soprano dominando todo o canto. Sentada perto do médium, constatei que ele não havia aberto a boca. 2 dias depois, uma de minhas vizinhas me disse: senhora Koenig, desfrutei do belo concerto que houve na outra noite na vossa casa. Que músicos e que lindo coral se fizeram ao ouvir. Eu lhe perguntei: a senhora ouviu uma voz de cada vez ou todo um coro? Um coro, respondeu a senhora. Eu percebia bem distantemente o soprano. Quem é que cantava tão maravilhosamente? Esse testemunho espontâneo destruía qualquer hipótese de alucinação. A respeito da música dos espíritos, leia-se na introdução de Ensinamentos Espiritualistas de Station, sei lá como é que se fala, professor da Faculdade de Oxford. A descrição de fenômenos obtidos em uma sala em que não havia piano, violino ou qualquer outro instrumento. Um som se produzia excessivamente
difícil de se escrever. Ele se parecia com o suave som de um clarinete, aumentado de uma intensidade e diminuindo novamente, descendo até a primeira emissão abafada, por vezes também se extinguindo em um longo lamento melódico. Não, lamento melancólico. Jamais tendo ouvido algo que se aproxime desse som verdadeiramente extraordinário, só posso lhe dar uma descrição muito imperfeita. É preciso observar que obtivemos dele apenas notas isoladas e, no melhor dos casos, ritmos isolados. Os agentes invisíveis atribuíram esse fato à organização antimusical do médium. Aliás, leia-se em Light, de 30 de abril, as seguintes narrações que mostram uma outra modalidade dessa manifestação, obtidas à cabeceira de moribundos e percebidas por outras pessoas presentes. Muitos livros foram escritos sobre as visões de moribundos e os acontecimentos extranormais observados no momento da morte. Entre os casos mais interessantes, pode-se citar o do pequeno prisioneiro do templo Luís 17. Esse cara conta que poucos instantes antes da morte do jovem príncipe, perguntaram-lhe se sofria muito. Ele respondeu: sim, sofro, mas não muito. A música é tão bela. Fizeram-lhe perguntas referentes a essa música que pessoa alguma ouvia, mas ele persistia em dizer: é tão bela, eu a ouço. E se admirava que ninguém ouvisse. Há também no caso de Jacob, cuja partida da terra foi acompanhada da mais suave melodia, a qual ele foi o único a ouvir e a proclamar divina. Para Goethe, ao contrário, os sons que ele percebia em seu leito de morte, quando gritava luz, mais luz ainda, foram ouvidos por aqueles que se encontravam perto dele. Chegam-nos de todos os lados da Inglaterra narrações sobre essas melodias do alto, ouvidas pelos moribundos e frequentemente por aqueles que os assistem. A senhorita Lenin nos escreve: quando Lily morreu, sons harmoniosos foram ouvidos. Pareciam proceder de um canto do quarto, e isso durante os 2 dias que precederam a morte. A criança não ouviu nada, mas seus pais, sua irmã e a empregada os perceberam no 3º dia, quando a criança morreu. O som se suavizou, tornando-se semelhante ao som de uma harpa eólica. Saiu do quarto, passou pela casa e se afastou gradualmente. Um professor de Eton, de 1881, estando ao lado de sua mãe, ouviu, alguns minutos após ela ter morrido, a suave música de 3 vozes infantis cantando um hino de uma forma tão penetrante que um ser humano não poderia tê-lo feito. 2 pessoas presentes e o médium que lá se encontrava também a ouviram e abriram uma janela para descobrir de onde vinham esses sons maravilhosos. Só lembrar aqui, a Maria falou de Pink Floyd. Tem uma música do Pink Floyd que é inspirada mais ou menos nisso. Que é... Agora eu não vou lembrar qual que é a canção. Mas tem uma música que não tem... Acho que só tem uma fala no começo e aí depois a música é só uma pessoa gritando. Essa música é bem bacana, extraordinária, eu esqueci o nome. Mas depois isso aí mesmo. Great Geek in the Sky. Isso aí. E essa música é exatamente isso. Ele pediu para a mulher que está cantando a música, né, que está fazendo essa questão, para ela poder simular como se ela tivesse em seu leito de morte. E ela então
fez essa canção, né, apenas com gritos e gemidos melódicos, essa obra de arte aí, débil, né, eco, débil, mas exatamente, eu acho que pode ser um pouco dessa inspiração que a gente vê aqui no livro, né? E, como eu falei, o mais legal disso tudo é que a gente consegue, na doutrina espírita, com a nossa fé raciocinada, interligar tudo, né? Isso que é o mais interessante. E isso que reforça a nossa fé, que deixa ela mais robusta, mais certa daquilo que a gente busca, né? A gente não busca a fé pela fé, mas busca a fé por entender tudo aquilo. E quando a gente vê coisas que a gente escuta que outras pessoas se inspiram, ou a gente vê e tal, etc., a gente acaba concluindo e legitimando essa fé raciocinada. Muito bacana, muito legal. Eu acho que a gente vai, pelo jeito aqui, vou ler mais esses 2 parágrafos aqui, que acabam um pouco desses relatos, né? E depois a gente, se quiser conversar um pouquinho, porque já é fora, tá bom? O doutor Kennedy conta assim: a morte de seu jovem irmão. Seu quarto se abria para uma grande e bela paisagem moldurada por verdes colinas. Perto do seu leito, várias pessoas da família estavam sentadas, assim como o médico. Era quase meio-dia. O sol brilhante iluminava o quarto. O ar era puro e transparente. De repente, ouvimos uma melodia divina elevar-se bem perto de nós. Era uma voz melódica e celeste de mulher, voz cujas modulações não podem se descrever. Isso durou alguns minutos. Depois fundiu-se como o encrespamento das ondas sobre a areia, ora ainda ressoando, ora apenas murmurando. Depois fez-se silêncio. Quando o canto começou, a criança entrou em agonia, e o último murmúrio sua alma partiu. Por fim, anotamos este caso descrito por esse cara aí. Há alguns anos, minha irmã e eu tivemos uma experiência que foi uma grande ajuda para nós na vida. Nossa mãe estava gravemente enferma. O médico e a governanta sabiam de que seus sofrimentos chegavam ao fim. Uma noite em que a minha irmã a velava com a governanta, ouviu de repente o mais belo, o mais majestoso dos coros, cantando por vozes como jamais ela havia ouvido assim, tão celestes. Virando-se para a governanta, ela lhe pergunta: estás ouvindo? E ela respondeu: não ouço nada. Eu estava deitado no quarto vizinho, esgotado por longas vigílias e cruéis inquietações. Os sons celestes me despertaram de um profundo sono. Saltei da minha cama e corri ao quarto de minha mãe, perguntando: de onde vem essa música maravilhosa? De repente, os sons cessaram e nos aproximamos da cama. Vimos que a doce alma havia partido com a divina melodia. É isso aí, galera. Depois desses grandes relatos aí acerca dessas experiências, né, com a música no leito de morte, eu acho que é isso, né? A gente pode perceber o quanto a gente ainda tem muito a evoluir, na verdade, né? Em relação à música, até mesmo a escutar esses tipos de canções celestes, né? E o que me chama a atenção também é que, na verdade, acho que nessa época era mais comum de acontecer esse tipo de coisa, até porque os médiuns de efeitos físicos eram muito mais
notados, né? Eram muito mais comuns na época do que são hoje, né? E aí eu pego até de uma frase de Kardec, que ele fala que existem 3 fases, digamos, né, que a gente pode se dar ao espiritismo. O primeiro se dá pela curiosidade. E exatamente os médiuns, eles, quando a gente fala de curiosidade, a gente precisa dessa curiosidade, né? E aí os médiuns de efeitos físicos, eles ajudam bastante nisso, para a gente poder, a partir dessa curiosidade de buscar o que está acontecendo, de ver o que está, oh meu Deus, né, se espantar com o que está acontecendo, a gente procurar a segunda fase, que é a meditação e o raciocínio, a meditação estudada e o raciocínio, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue chegar a uma terceira fase, que é a da aplicação e das consequências, né? Para Kardec, já havia se passado, naquela época, a primeira fase. Mas eu creio que, quando o Espiritismo chegou, principalmente aqui no Brasil, né, a primeira fase ainda se fazia necessária, né? E aí a gente já até falou aqui algumas vezes, inclusive a SEC era referência nisso, né? Na verdade, a SEC tinha várias experiências nisso, a questão é essa que eu quis dizer, de efeitos físicos, né? E aí precisava desse efeito físico para que as pessoas, ai meu Deus, realmente existe isso, né? Ou então, tipo, a curiosidade das pessoas a levarem a fazer esse estudo, a buscar esse estudo, né? Mais íntimo, buscar essa meditação mais séria, né? Meditar-se acerca de tudo isso que está acontecendo. Para, então, depois de todos os estudos, a gente colocar em aplicação e, a partir disso, as consequências, né? Então, acho super interessante. E aí eu já estou adiantando porque talvez uma pergunta possa aparecer, então por que não acontece hoje todas essas questões, ou não é muito comum acontecer isso, de a gente ouvir e tal, etc., no leito de morte, né? Primeiramente, a gente não tem uma pesquisa sobre isso, né? Porque morrem várias pessoas diariamente. Então, a gente teria que fazer uma pesquisa disso antes para ver se realmente não acontece. Mas não é muito comum exatamente por conta disso, porque a fase da curiosidade já se passou. A gente não precisa mais disso para poder provar que o espiritismo, que existe um mundo espiritual, a gente já sabe disso, né? Então, é super interessante a gente pensar por isso. Gente, eu vi aqui que a Cici está aqui. Gente, que maravilha! Ei, Cici! Essa fotinha Estamos sua tá aqui, maravilhosa. amigo. Maravilha! Presença ilustre. Maravilhosa! Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado pela presença, tá bom, meu bem? Então é isso, gente. Alguém gostaria de comentar, falar sobre isso? Senão a gente já vai seguindo para o nosso encerramento. E queria, antes de mais nada, agradecer a todos, né? Hoje foi muito bom o estudo. Pessoas que puderam estar aqui novamente, né? O Edu, que já saiu, o Mike, a Cici, a Amélia. Obrigado por vocês por virem novamente para o estudo. Espero que vocês retornem, principalmente num assunto que agora realmente é muito interessante, né? Que é o assunto da música. Tá bom? Sim, A Lorenza. Lorena ou Lorenza? Teve a Lorenza, a Adriana, mas também teve a Lorena, que saiu do grupo há pouco tempo. Aí eu mandei para ela, ela veio aí. Beleza, beleza. Foi fazer que nem Laura, resgatando as pessoas aí. Muito bom. Eu queria fazer um comentário, se eu puder, rapidinho, que eu fiquei muito pensativo, principalmente a respeito de como ele fala que a música sem letra, ela alcança mais do que a música com a letra.
na visão dele, né? Claro que a gente sempre tem que vai enquanto que a visão de um espírito, né? Com base nas experiências deles, não um estudo de todos os espíritos sobre. Mas eu achei intrigante porque eu acho que bate muito do que a gente estava falando no início da aula, sobre o quanto a música, ela sendo sentimento puro, você tem uma certa... A conclusão que eu cheguei é que a gente tem uma certa liberdade maior do que com a letra, no sentido de que a partir do momento que você não precisa encaixar uma melodia a determinada forma de poesia escrita ali, ou determinada forma de dizer algo, você consegue dar a ela uma maior capacidade de penetrar as pessoas do seu próprio jeito, né? Eu entendi muito por esse lado, quando ele disse nesse sentido. Porque a partir do momento que a gente vai fazendo uma construção da música, no sentido de que ela vai ganhando a melodia, vai chegando a uma harmonia, que vai lidando com os sentimentos, esse negócio todo abstrato que a gente tem dentro do nosso coração, ela vai alcançando mais profundo do que talvez alguém dizendo o que estava sentindo ali. Não é que a canção com letra não toque ninguém, toca. Mas se você parar para pensar, eu interpretei muito nesse sentido, a gente falou bastante de Pink Floyd e outros, e a gente percebe nesses artistas que quando eles tocam muito o coração, é no momento, muitas vezes, que eles não estão cantando, talvez. Eles tocam cantando, mas às vezes vão mais além quando você está ouvindo um solo de guitarra, uma orquestra ali toda junta acompanhando, um momento de instrumental de uma canção que você sente aquela sensação de calma, sensação de... Não é um frio na barriga, é mais do que isso. É como se fossem umas borboletinhas na barriga, só que mais além, esse sentimento. Tem um nome bonito para isso, só que eu não sei qual é o nome bonito disso. E aí é tipo um quentinho, assim, e traduzindo na linguagem espírita, no chakra da gente mesmo. A gente sente diretamente na potência do espírito isso. E eu acho que eu fiquei pensando muito nesse sentido, sabe? Como você deu o exemplo aí de Great Gig in the Sky, que a música inteira é um instrumental com a mulher gritando, mas não um grito de desespero, mas é um grito comovido, né? Ou algumas outras canções que eles têm que é só melodia e são maravilhosas. Então eu fiquei muito nesse sentido. E aí, nesses casos que ele trouxe posteriormente, foi justamente a comprovação de como as músicas elas tocam, né? Você não sabe explicar por quê. Você só sente. E quando vê, você tá chorando, você tá conectado. Se isso acontece com as canções que tem letra, imagina as que não tem letra, que por não ter obrigação de se encaixar a determinada forma de dizer, vão muito além. Então eu fiquei muito pensativo a respeito disso, né? É como se você fizesse uma escultura do sentimento, pegando uma metáfora bonita, sabe? Uma escultura do sentimento. Você pega, joga esse sentimento todo e vai trabalhando num determinado tempo, com os instrumentos que você tem, vai chegando em cada um de uma forma profunda e cada um lida com aquilo de um jeito e leva aquilo para a vida. E a gente sabe como é que é essa sensação, né? Essa energia, porque a gente já viveu momentos assim. Então, eu acho que esse exemplo que ele inicia e depois traz os casos da morte é maravilhoso, maravilhoso, né? Nessa percepção. É isso que eu queria dizer. Muito legal, Jordão. Muito legal. Acho que é só a gente pensar que talvez se a gente falasse sem a arte, só a letra, se a gente falar vai tocar as pessoas, talvez toque, né? Se a gente falar ao amor, a cura de toda ilusão, talvez toque várias pessoas, mas cantada junto de uma melodia, dando a entonação em cada parte, ao amor, a gente toca muito mais, né? E marca muito mais as pessoas, exatamente por conta de que a gente está
unindo algo comum a nós a algo divino, né? Que foi o que a gente falou. Exatamente, né? A gente está utilizando a coisa humana, que é essa comunicação, que é as palavras, que é as sílabas, que é a letra em si, é uma comunicação humana, né? Daqui da Terra. Que a gente viu lá em cima que no mundo espiritual a comunicação, quando chega a um nível, ela é muito mais vibrativa, muito mais harmoniosa, né? E aí a gente junta com a coisa divina, que é exatamente essas vibrações, e aí consegue mesclar essas duas coisas, né? Consegue atrair a pessoa para esse tipo. Por isso que a música é extraordinária, né? Porque ela junta algo divino com algo humano para poder atrair a pessoa. E aí tudo faz sentido novamente, né? Cara, isso é massa, quando a fé é raciocinada, né, da gente, porque tudo faz sentido. Que é aquela fala que ele falou, observe, não, se alimente de arte, seja qual for ela, né? Porque, cara, é uma coisa divina, velho. Então, tipo assim, se alimente da música, qual que for, porque é uma coisa divina, cara. Sacou? A comunicação, a vibração é divino. Agora, se a letra, se a negócio são coisas diferentes, humanas, né? E por isso que existem letras que não são tão boas assim, né? Que causam coisas ruins, que causam estranheza, que causam mal-estar nas pessoas. Porque é exatamente isso. As letras é uma coisa humana, mas já a arte, né? Somente a música, que tem essa vibração, que tem essa harmonia, é algo divino. E isso a gente tem que levar, né? É isso. Alguém mais gostaria de falar? Senão vamos encerrar. Gostei que a Cícia já chegou colocando a banca dela, falando. Assim, chegou chegando, exatamente. Tá bom? Alguém gostaria de fazer a nossa oração para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje, o nosso estudo de hoje? Se ninguém quiser, não tem problema, eu faço. Então, Posso fazer. Beleza. Beleza. Então vamos agora elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. Nos concentrarmos nesse sentimento, nos ensinos, para que a gente consiga absorver toda a energia positiva de tudo que aprendeu hoje sobre a importância da arte, sobre como a música mexe com o nosso sentimento. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos juntos, estudando Teu Evangelho, estudando Tua mensagem de amor, de justiça, de paz, aprendendo a sermos espíritos melhores no caminho dessa evolução. Obrigado por toda oportunidade de trabalho, principalmente nesse campo da arte, que é tão maravilhoso, tão enriquecedor e tão educativo para nossos corações e mentes. Que o Senhor possa abençoar imensamente a nossa noite, nossa semana, para que a gente tenha paz, tranquilidade, para que a gente seja esperança, seja transformação, e cada vez mais consiga produzir arte muito bem feita, principalmente com coração, com amor. Obrigado. Obrigado à nossa espiritualidade amiga. Obrigado a cada um que cruza nosso caminho.
E obrigado por esse estudo. Pedimos que todas as bênçãos recaiam sobre todos aqueles que necessitam, nesse momento difícil que vivemos como país e como mundo, para que possamos superar esse momento com muita fé, com muita esperança, com muita arte. Agradecemos imensamente por todas as bênçãos, mesmo aquelas que ainda não conseguimos entender, que não enxergamos, mas que existem e nos sustentam a cada dia. Muito obrigado. Estejam conosco para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, galera do YouTube. Espero vocês na próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus.